Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à terceira parte de Projeto de Circuitos. E na prática, o que acontece? Estamos analisando o comportamento de estruturas de casamento de impedância na topologia L passa baixa. Conforme a frequência varia, o que acontece com o desempenho do circuito quanto aos parâmetros de descasamento? No vídeo anterior, apresentamos os parâmetros de casamento e fizemos uma primeira análise. Essa é uma continuação do vídeo anterior. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos. E se variarmos a frequência de operação? Lembrando sempre que essas estruturas de casamento são projetadas para uma determinada frequência. E se nós variarmos em torno dessa frequência, o que acontece? E faremos algumas considerações a respeito. Vamos começar variando a frequência. E se variarmos a frequência de operação, como o nosso circuito se comporta quanto aos parâmetros de descasamento? Haverá ainda casamento de impedância? Com que degradação? Até quando ou até que valor de perda nós vamos aceitar? Qual é a largura de banda de aceitação? Nós temos aí o nosso primeiro exemplo, onde nós casamos 50 ohms com 10 ohms, obtivemos o valor de indutância de 31,8 nanohenry e capacitância 63,8 picofarad na frequência de operação de 100 MHz. Não fizemos nenhum esforço para obtermos valores comerciais. Veremos isso em vídeos mais à frente. Temos a tabela que já foi mostrada em vídeo anterior, onde temos a frequência, a resistência refletida da carga, a reatância em série com a parte real resistiva, qual é o valor do componente, seja indutor ou capacitor, a taxa de onda estacionária e a perda de retorno. Nós vimos alguns desses valores no vídeo anterior. Se nós quisermos trabalhar com um casamento de até menos 13 dB, perda de retorno, nós temos essa faixa de frequência. Se nós quisermos menos 17 dB, a faixa é menor, mais restrita. Nosso circuito trabalha numa faixa menor. Depende de quanto você aceita de degradação desse circuito. Aí temos a estrutura projetada para operação em 100 MHz. A pergunta é, qual é a impedância refletida nos terminais da fonte? O que a fonte está vendo? É claro que nós vamos utilizar conversão série paralelo para nós analisarmos esse valor. E aí temos na nossa tabela, dada a faixa de frequência, qual a impedância refletida nos bordes da fonte. Está na forma de uma impedância série, a parte resistiva, real, seguido de uma parte imaginária. Quando é positivo é porque é indutivo, quando é negativo porque é capacitivo. À direita, nós temos um parâmetro conhecido nosso. Nós vamos dividir a parte real e imaginária da impedância de carga série por 50 ohms. E aí nós vamos normalizar a impedância para o nosso sistema, para a nossa carta de Smith em 50 ohms. Chama atenção que na frequência de 100 MHz, a parte resistiva refletida daquela carga é de cerca de 50 ohms, 49,92 ohms. E a parte imaginária, nós tendo um número na terceira casa decimal. Quando você faz a normalização, a parte resistiva 0,9984, aproximadamente 1, e a parte reativa 0,000026, aproximadamente 0. Ou seja, praticamente 50 ohms. Nossa estrutura de casamento foi feita para ser sintonizada na frequência de 100 MHz. Está funcionando. Essa é a faixa se nós aceitamos um descasamento de menos 13 dB. Agora, se nós queremos exatamente em 100 MHz, observe o valor bem próximo do que nós projetamos de 50 ohms ou 1 normalizado. Aí temos a carta de Smith. Coloquei na coluna da esquerda a faixa de frequência e do lado direito a impedância normalizada. Vamos agora plotar ou localizar esses pontos na carta de Smith. Em 80 MHz, 0,59 mais J 0,27. E aí vamos seguindo 85, 90, 95, 100 MHz. Temos esse ponto em amarelo, que é praticamente 1 e 0 de reatância, praticamente o centro da escala da carta de Smith. Temos agora os valores capacitivos, 80 até 100 MHz, até 95 indutivo, 100 MHz puramente resistivo. A partir de 100 MHz ou de 95, um pouco acima de 100 MHz, nós começamos a ter reatâncias capacitivas e resistivas. Veja o sinal em 110 MHz com a impedância, 120 MHz. Você vê que existe um caminho, um trajeto, um percurso. Conforme a frequência varia, a impedância vai variando de indutivo para capacitivo. É isso que você vê na tela do teu VNA.
a impedância variando com a frequência. O círculo em azul, ele vai delimitar as impedâncias com uma perda por retorno inferior a menos 13 dB. Não é tão exagerado. Os círculos em vermelho, as bolinhas vermelhas, vão dizendo frequências que estão fora da faixa de aceitação. Segundo esse critério, atende perfeitamente a faixa de FM, de 88 a 108 MHz. Já chegamos até aqui e agora nós vamos deixar a nossa imaginação voar. Que tal analisarmos o desempenho teórico, puramente teórico, do nosso circuito em questão, em frequências muito mais baixas e muito mais altas? Mas por que analisar uma teoria? Porque você pode ter sinais nessa faixa de frequência sendo aplicados ao teu circuito que você nem sabe que estão acontecendo, nem sabe que existe. Como é que o circuito vai se comportar? Por que ele é teórico? Porque, entre outros problemas, componente varia conforme a frequência. Um capacitor não é capacitor o tempo todo. Você já deve ter escutado falar que não se usa capacitores eletrolíticos em alta frequência. Por quê? Porque eles se tornam indutivos. O próprio processo de fabricação do capacitor vai determinar qual a frequência ou a faixa de operação. E isso é um parâmetro extremamente importante em alta frequência. Dada a frequência de operação, qual o componente, o capacitor mais adequado, ou o tipo de indutor mais adequado. Os próprios leads dos capacitores vão se comportar como indutores, vão gerar ressonâncias. A capacitância entre indutor, o fio do indutor e o plano de terra também leva a novas ressonâncias. Então, os valores muito baixos ou muito altos não são extremamente confortáveis. Eles servem com uma visão geral. Nós estamos supondo que nós utilizamos componentes que vão se manter comportando como esse componente ao longo de faixas de frequências extremamente grandes. Na prática, não funciona bem assim. Então, aí nós trabalhamos de 10 kHz até 1 GHz. É interessante observar que o componente fica indutivo em frequências abaixo de 10 MHz e capacitivo em frequência acima de 300 MHz. Veja a reatância na coluna da direita, 2546 nanohenry, praticamente constante, abaixo de 10 MHz. Já a capacitância, praticamente em torno de 60 picofarad, acima de 300 MHz. Aí você tem os valores da indutância para essa frequência de operação. Vamos analisar agora o nosso circuito. Temos a frequência, a impedância de entrada e reatância. Temos o nosso circuito. Olhe para o circuito. A frequência é dada pela fonte. A fonte está gerando sinal nessa frequência. O que é a primeira coisa que a fonte vê ligado aos terminais dela? A capacitância de 63,8 picofarad em paralelo com os terminais. Em seguida, a fonte está vendo uma indutância em série com a carga. Vamos analisar agora como isso vai se comportar. Nós temos a impedância de entrada. O que está acontecendo? Veja, em frequências baixas, o nosso capacitor é praticamente um circuito aberto e o nosso indutor aproximadamente um curto-circuito. De modo que a fonte vê, sim, a carga de 10 ohms. Então, se você olhar na tabela, marcada em vermelho, a parte resistiva da impedância refletida na entrada é 10 ohms. E quanto é que é a reatância? É praticamente só a indutância. Mas a indutância não é 31,8 nanohenry? Por que aparece 25,46? Porque tem um capacitor que ainda tem um efeito capacitivo, reduzindo essa indutância. O que nós estamos vendo é qual é a impedância de entrada. O que é que a fonte vê? Então, temos que, para frequências inferiores a 10 MHz, o efeito indutivo prevalece na resposta de circuito. O capacitor é praticamente uma alta impedância, um circuito aberto, e você vai ver 10 ohms, já que a impedância reativa é muito baixa. O valor da indutância vista pela fonte, cerca de 25,46 nanohenry, uma larga faixa de frequência, próximo do valor indutor sério de 31,8 nanohenry. Por que não é igual? Porque o capacitor afeta com essa sua capacitância. Vejamos agora para frequências mais altas, acima de 300 MHz. O que vai acontecer? Veja que a parte resistiva, 0,2 ohms, 0,027, 0,0016, cada vez valores menores. Por quê? Quem é que está em paralelo com a saída, logo onde você liga na fonte? Um capacitor. E você sabe que a reatância capacitiva vai diminuir com a frequência. Capacitor
capacitor em alta frequência começa a se comportar como um curto-circuito. Vejamos o que acontece. Esse é o Z de entrada. Em frequências superiores a 300 MHz, o efeito capacitivo prevalece a resposta, porque o indutor começa a se comportar como um circuito aberto. E o que está pesando mesmo é o capacitor em paralelo. A resistência vista é fração de ohms, já que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. Quanto mais alta a frequência, menor o valor dessa reatância capacitiva. O valor da capacitância é cerca de 60 pF, muito perto de 63,8 do que está ligado, soldado no circuito. Sim, você ainda tem indutância fazendo um pequeno peso aí. No nosso próximo exemplo, nós vamos projetar uma estrutura de casamento de impedância passa baixa na configuração em L, só que agora a fonte de 50 ohms e a impedância de carga é 100 ohms, mantendo a frequência de operação de 100 MHz. Você pode obter em vídeos anteriores as equações como faz. Aí está um resumo. Nós temos o N, que é a relação R2-R1, maior, menor, 2. Daí nós obtemos a reatância indutiva, 50 ohms, ou mais J 50 ohms, para ser mais preciso. E nós obtemos um L1 de cerca de 79,6 nanoR. A reatância capacitiva, menos J 100 ohms, menos 100 ohms é o número, trabalhamos com esse valor e achamos uma capacitância de 15,92 picofarad aproximadamente. Aí está o circuito com as aproximações. 50 ohms, agora está em série com a indutância. Então a fonte está em série com a indutância. A carga, que é um valor mais alto, está em paralelo com o capacitor. Lembre disso, impedância mais alta em paralelo com o capacitor. Na configuração passa baixa. Esse circuito foi projetado para operação específica na frequência de 100 MHz. Só por curiosidade, qual é o fator Q desse circuito? Fácil, 0,5. Nós vamos usar esse valor mais tarde. Esse circuito apresenta um Q menor do que no exemplo 1. Então, o exemplo 2, o Q é menor do que o exemplo 1. Temos a mesma tabela que nós já conhecemos, onde temos a frequência, o valor da resistência da carga refletida, o valor da reatância, o valor de Z, seja capacitor ou indutor, a taxa de onda estacionária e a perda de retorno expressa em dB. Se nós vamos aceitar valores máximos de menos 13 dB, daí para baixo, valores numericamente maiores, observe que toda a nossa tabela é aceitável. Você vai operar de abaixo de 80 MB até acima de 120 MB. Observe a enorme largura de banda que você conseguiu. Não porque você tenha projetado esse Q específico, mas foi o Q resultante da relação de impedâncias. Se você agora trabalhar com um sistema mais restritivo, exigindo pelo menos 17 dB, não se surpreenda. Aí está, uma largura de banda excepcional. Lembrando que esse Q é de 0,5, o outro Q era de 1. Com Q de 0,5, a largura de banda muito maior. Vamos agora fazer a nossa análise pela carta de Schmitt. Nós temos a frequência, a impedância de carga, vamos dividir por 50, e aí temos a impedância de carga normalizada. Impedância série, resistor em série com uma reatância. Capacitiva até 95 MB, depois indutiva acima de 100 MB. Aí está a variação de 80 a 120 MB. Observe que, diferente do que nós vimos anteriormente, para esse circuito, a carga refletida na fonte começa capacitiva, abaixo da linha central da carta de Schmitt. Então ela começa capacitiva, encontra uma ressonância maravilhosa em 100 MHz, praticamente puramente resistiva, 1 mais 0, J 0,0002, e aí começa a se tornar indutiva. Essa seria a tela que você veria num VNA se você estivesse medindo o desempenho do teu circuito, variando de 80 a 120 MHz. Você botou uma frequência inicial de 80 MHz, botou a frequência final de 120 MHz e fez uma varredura em frequência. Aí você vai medir qual a impedância vista nos terminais da fonte. Esse círculo pontilhado é uma perda inferior a menos 13 dB. Praticamente se tem todo o sistema funcionando. Toda a faixa de FM teria perfeitamente atendida por esse teu circuito de casamento. Estaria casando 50 ohms com 100 ohms ao longo de uma banda perfeita de 80 a 120 MHz. Já chegamos até aqui e vamos de novo deixar nossa imaginação voar. Vamos analisar frequências muito baixas e muito altas. Já vimos que os nossos componentes não se comportam da mesma maneira em frequências muito baixas e muito altas, mas vamos ver a tendência do que está acontecendo com o circuito. Aí está, desde 10 kHz até uma frequência de 1 GHz. Observe que para as frequências de 10 MB para baixo, a resistência vista
vista pela fonte, aproximadamente 100 ohms. 99,99 ohms, 100 ohms. E uma reatância pequena, porém capacitiva. Na direita, com direito você tem os valores. Acima de 300 mega, nós temos a resistência cada vez menor e a reatância indutiva cada vez maior. Começa em 120 ohms em 300 mega e até 490 em 1 giga. Observe que isso é um exercício teórico, tendência de comportamento do circuito. Coisas extremamente desagradáveis aconteceriam na prática devido às ressonâncias parasíticas. Essa é a faixa de frequência com a impedância de entrada e agora vamos analisar o que acontece ao longo da faixa de frequência. Quando a frequência é baixa, observe o circuito. O nosso indutor é praticamente um curto, o sinal passa direto. O nosso capacitor é praticamente um circuito aberto e o que nós estamos vendo é basicamente a nossa carga de 100 ohms. Por isso que de 10 kHz até cerca de 10 MHz, a carga é basicamente um resistor de 100 ohms em série com um indutor? Não, capacitor. Veja o sinal, é menos J alguma coisa. Entre 10 kHz e 10 MHz, menos J alguma coisa. Quem que está predominando aí? O nosso capacitor. Então, em frequências inferiores a 10 MHz, frequências mais baixas, o efeito capacitivo prevalece na resposta de impedância de entrada. A resistência vista pela fonte é aproximadamente 100 ohms. E o valor da capacitância vista varia de 3,3 dano a 3,2 milifarad. Efeito da indutância também. Vejamos agora o que acontece para frequências mais altas, acima de 300 MHz. Aquele nosso indutor começa a se comportar como um circuito aberto. Ele que vai mandar. E o nosso capacitor é praticamente um curto, dando um curto na nossa carga. Se você fosse operar essa frequência, teria praticamente nenhum sinal aplicado à carga. Então, em frequências superiores a 300 MHz, o efeito indutivo prevalece na resposta. A indutância está se tornando muito elevada, a impedância dela. A resistência vista é inferior a cerca de 10 ohms. E o valor da indutância série vista, cerca de 70 nanohenry. O capacitor tem algum efeito na redução. Tudo isso foi calculado usando esse equivalente série paralelo. Teoria já muito abordada aqui no canal. As nossas considerações finais. Primeiro, nós projetamos e analisamos neste vídeo no anterior quanto ao efeito de casamento dos circuitos de casamento de impedância tipo L passa baixa, ambos utilizando uma fonte com impedância característica de 50 ohms. Exemplo 1, exemplo 2. Uma carga de 10 ohms e uma carga de 100 ohms respectivamente. Também deixamos a nossa imaginação voar e vimos qual seria a tendência de comportamento do circuito para frequências bem mais baixas que a frequência de projeto ou muito mais altas. Temos aí a resistência de carga no exemplo 1, 10 ohms e no exemplo 2, 100 ohms. No exemplo 1, a resistência de carga 10 ohms era inferior à fonte e o Q final era igual a 1. Já no exemplo 2, a resistência de carga 100 ohms superior à resistência da fonte e o Q final igual a meio. E nós observamos um brutal aumento da largura de banda de aceitação. Percebeu? Quanto menor o Q, maior a largura de banda de aceitação. O que nós vamos ver no próximo vídeo? O projeto e análise de mais de 2 estruturas de casamento de impedâncias do tipo L passa baixa. Nós até agora tivemos 2 exemplos. Vamos observar o que vai acontecer com outros exemplos. Análise completa, desde a variação de impedância com a frequência, também análise na carta de Schmitt e a comportamento geral em baixas e altas frequências. Veremos em seguida, vamos comparar o desempenho dessas 4 estruturas, que vão ser exemplos 1 até exemplo 4. Vamos então fazer uma comparação quanto ao desempenho dessas 4 estruturas apresentadas. Exemplos 1, 2, 3 e 4. O que será que nos espera? Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.